Nós já conhecemos essa história. Eu quero só relembrar um pouco do que nós já falamos aqui para nos contextualizar e poder entrar na mensagem dessa noite. Nós falamos um pouco sobre a liderança que está sobre o ombro do pai, da mãe. Mas eu sou jovem, pois é, mas todos nós exercemos um nível de liderança. Até mesmo uma criança exerce um nível de liderança. Olha só como uma criança é líder, presta atenção. Quando uma criança nasce, ela muda tudo na vida de um casal. Quem pode, começa a pintar as paredes do quarto. Quem pode, já prepara um quarto, uma casa. Ou seja, aquela criança, ela já está exercendo um nível de liderança. Ela muda tudo. Os pais precisam adaptar a casa para a chegada de alguém. Ou seja, eles são influenciados pela chegada de alguém. Isso é liderança. Liderar é influenciar. Então nós falamos que todos nós, você que é jovem, você também exerce um nível de liderança. Daqui a pouco você vai ser pai, você vai ser mãe. E nós precisamos entender que a igreja, geralmente, ela ensinou as pessoas a ser dependentes. Geralmente, é um ministro que somente ele pode orar por alguém. Somente ele pode expulsar um demônio. Somente ele pode, operar alguma coisa. E aí as pessoas se tornam dependentes desse ministro. Pelo menos no passado, de onde eu vim, funcionava assim. Se eu quisesse sair com a minha família, por exemplo, para ir num cinema, eu tinha que perguntar do meu líder se eu podia. Então, ou seja, é uma coisa das milhares. Então nós somos ensinados a ser dependentes. Aí a gente não consegue fazer nada. Sabe, aquele filho que não consegue ir numa taberna comprar 1 quilo de alimento, porque o pai não o ensinou, não preparou ele para que ele enfrentasse a vida. Então, muitas das vezes, a liderança, ela não é exercida, porque desde criança nós somos treinados a não exercer essa liderança. Só que o nosso Pai Celestial, Ele vai fazer com que a gente exerça isso. Nós precisamos entender que o nosso Pai, Ele vai nos levar por meio de processos a nos posicionar e assumir esse nível de liderança que nos cabe. Então, seja no nosso trabalho, nós precisamos exercer o nosso nível de liderança. Seja na nossa escola, seja na nossa casa, seja na igreja, nós precisamos exercer esse nível de liderança. E o nosso Pai Celestial vai nos levar por meio de processos a fazermos isso. Principalmente os homens. Nós temos, uma geração que muitas das vezes não consegue se posicionar por causa da dependência. Sempre foi muito dependente, às vezes, dos pais. Sabe, o pai super protetor nunca deixou o filho avançar, porque sempre foi ele que fez. E aí ele não conseguiu fazer o seu filho desenvolver. Então, quando o filho vai sair para a vida, geralmente adolescente, começa a enfrentar as dificuldades da vida, então ele começa a ficar deprimido, é a tal da depressão. É uma pressão tão grande, que ao invés dele decidir avançar, ele recua. E muitas das vezes a culpa é da liderança. Quem está entendendo aí? Então, todos nós temos um nível de liderança. E nós precisamos entender que legado é como foi falado aqui. Nós estamos numa corrida, não de 100 metros, mas o legado é uma corrida de revezamento. São 100 metros, aonde a cada 20 metros existe um corredor, que são 4 no total. E dentro dos 100 metros, eles vão correr com um bastão na mão. Até que, em algum momento, eles pegam esse bastão e entregam para o próximo corredor, que já está posicionado. Ele, com a mão para trás e olhando para frente, ele não olha para trás. Ele só pega o bastão e vai.
é uma corrida com um foco, o foco é para frente. O detalhe é que nessa corrida, não importa se eles deixar muitas pessoas para trás, não importa se eles correm muito rápido, porque a corrida não é para correr rápido, mas é para não deixar o bastão cair. Se alguém deixar o bastão cair, falhou. Perde não somente quem deixou cair, mas perde toda a equipe. Essa equipe é vista como uma família, porque eles treinam juntos, eles se ajudam, eles precisam estar em unidade para que eles, como equipe, possam vencer. O detalhe é que quando eles chegam na linha de chegada, quem chega não foi o que ganhou. Quem ganhou foi toda a equipe. Então eles vivem em função de um propósito. É um grupo, é uma família, é uma equipe. Não é diferente da sua família. Então, nessa corrida que nós estamos, nós não corremos para chegar nos 100 metros, ultrapassando, deixando gente, eu deixei um monte de gente para trás. Não, a ideia é poder passar o bastão, e passar o bastão é falar de geração, é falar de, porque nós precisamos entender que todos nós vamos embora. Mas Deus me plantou nesse lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Escute, em algum momento você vai partir, eu vou partir, nós vamos partir. E o detalhe é, qual o legado que a gente deixou? O detalhe é, quem você preparou? Como nós não vivemos, claro, pensando em que momento nós vamos partir, a gente nem presta atenção nisso e nem, muitas das vezes, nos importamos em preparar alguém para que fique e preserve aquilo que a gente deixou. Porque foi exatamente o que Cristo fez. Antes de ir, Ele se importou em quê? Em preparar 12 pessoas. Ainda que um se perdeu, mas Ele deixou pessoas que pudessem preservar princípios, preservar ensinamentos que Ele trouxe do céu. E foi exatamente assim que esse ensinamento, que essa transformação, ou seja, que esse legado chegou até nós, por causa de pessoas posicionadas. Porque um se levantou e preparou os demais antes que ele tivesse ido. Ele disse: eu vou, e se eu for, vocês farão obras maiores das quais eu fiz. É até bom que eu vá, disse ele, porque ele indo, nós ficaríamos, ou seja, a geração passada iria ficar, e eles poderiam fazer coisas maiores, preparando pessoas para as próximas gerações. E há 2000 anos atrás isso aconteceu, e isso tem nos alcançado até os dias de hoje. Então, deixar um legado é muito melhor que deixar uma herança. Deixar um legado é passar o bastão. Escute, ainda dá tempo de nós nos preocupar em treinar os nossos filhos, os discípulos, em preparar alguém para que eles possam continuar o que já foi iniciado em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para preservar e dar continuidade ao legado que Cristo nos deixou. O detalhe é que existe o legado, mas existe a herança. Muitos de nós somos levados a nos preocupar, a correr nessa corrida em busca de deixar uma herança para os nossos filhos. Mas a gente precisa compreender que a herança, ela é dissipada em muitos momentos. Deixar uma herança é saber que existe a possibilidade de haver guerra entre os que ficarem. Deixar uma herança tem sido um dos motivos que tem criado guerra entre filhos na partida dos pais. Deixar uma herança, muitas das vezes tem sido motivo da destruição de uma construção de anos e anos. E nós temos acompanhado isso, nós temos visto isso. Deixar um legado
é algo que não se dissipa. Deixar um legado é o que vai ficar marcado na vida e no coração do seu filho, na vida e no coração dos discípulos. Foi exatamente o que Cristo fez. Ele deixou um legado, ou seja, ele deixou um registro, o registro do seu nome, da sua marca, da sua presença no coração e na alma de cada uma daquelas pessoas. Por isso que quando Cristo morreu e foi embora, ressuscitou, foi embora, não houve guerra entre eles. Eles não brigaram para saber quem era o melhor, quem ia fazer isso. Não, eles se uniram ainda mais para que eles pudessem preservar e continuar aquilo que Cristo começou aqui na terra. O legado de Cristo deixou uma marca no coração daquelas pessoas. E nós estamos aqui com um objetivo, de deixar um legado. Nós precisamos nos preocupar e ter um compromisso, assumir o compromisso de deixar um legado. Eu, você, nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos chama para que a gente assuma um compromisso de deixar um legado, de marcar a nossa geração e as próximas gerações. Como que nós vamos fazer isso? Escuta, caráter. O caráter é o único legado que você pode deixar para os teus filhos. Muito mais que ouro e prata, o legado é a única coisa que pode marcar a vida de cada um deles. O caráter, ele precisa ser preservado. Por isso que nós buscamos obter o caráter de Cristo, porque foi a melhor coisa que Ele deixou para a humanidade. Uma humanidade caída, corrompida, morta em delitos e pecados. A única coisa que Ele deixou que pode transformar tudo, qualquer ambiente. Isso pode mudar a tua casa, isso pode mudar o rumo da tua família, isso pode mudar o teu casamento ainda hoje, se você assumir obter o caráter de Cristo. Quando nós olhamos para Ele, contemplamos Ele, como foi ministrado aqui nessa noite, não pelos sinais que Ele faz, mas pela contemplação, então nós passamos a obter o caráter de Cristo, nós somos transformados. Os nossos filhos passam a olhar para nós com um olhar de alegria, com um olhar de felicidade, como alguém que quer ser como a gente. Quando nós nos posicionamos, assumimos a nossa liderança, os nossos amigos passam a olhar para nós como alguém que diz: eu quero ser como ele. Foi essa marca que Jesus deixou no apóstolo Paulo. Foi essa marca, foi esse legado que o apóstolo Paulo deixou para o seu filho. Pastor, que filho? Timóteo. Foi essa marca que o Senhor deixou para os seus discípulos e tem deixado para nós. Esse legado. O melhor legado que você pode deixar para a tua família é o caráter. Jovem que está aqui, o caráter é quando você abre o coração para ouvir o teu Pai do céu. Escute, eu falei outro dia, eu não tive um pai presente que eu pudesse me espelhar nele, que eu pudesse tê-lo como uma referência e dizer: eu quero ser que nem o meu pai. Aliás, tudo que eu quis na minha vida foi não ser como meu pai, porque ele não deixou legado nenhum para mim. O legado, se é que ele deixou, foi totalmente negativo. Quando eu me entendi por gente, eu olhei para ele e disse: tudo que eu quero na vida é não ser como ele. Alguém que abandona o seu filho, alguém que deixa a sua esposa, a sua mulher com filho para ir embora com outra. Eu olhei para isso e disse: jamais quero ser como ele. Eu quero amar minhas filhas, no caso, os meus filhos, né? Até então tenho duas. Quero amá-las. Eu quero fazer o que eu não tive. E assim tenho buscado no Senhor, porque
é no Senhor que nós aprendemos a amar. Poderia ser mais um que dissesse, mas o meu pai fez, eu vou seguir o mesmo caminho. Escute, nós podemos mudar a rota. A partir do legado dele, quando nós contemplamos o Senhor, o rosto dele passa a transformar a gente de glória em glória. Por isso o texto diz que nós somos transformados de glória em glória, porque o rosto do Senhor é uma glorificação. O brilho do seu rosto nos transforma. E somente nele, escute, casais que estão aqui. Eu sei que o seu cônjuge, um não ouve o outro, né? É porque vieram de criação diferente, de histórias diferentes. Às vezes tem a dificuldade de um ouvir o outro. Sei como é isso. Mas tem uma pessoa que quando fala, ela pode mudar tudo em um relacionamento, em uma vida. E esse alguém é Cristo Jesus. Você sabe que nós estamos vivendo aqui, esse mês de janeiro, um milagre do Senhor. O Senhor tem nos levado nesse mês de janeiro a viver uma coisa que a gente ainda não tinha vivido, né? Experimentado assim, dessa forma. E para isso eu quero convidar o nosso irmão Rodrigo. Cadê ele? Está aí? Chega aí, Rodrigo. Vem contar para nós aqui o que tem acontecido na sua vida. Fale com a gente aqui um instante. Nós vamos ouvir do Rodrigo, desde os primeiros momentos, o que tem acontecido. É um milagre. Salve a Jesus aí. Eu quero que você conte para eles o seguinte. Desde o primeiro momento, quando você chegou lá para ouvir um relatório que os médicos falaram, o baque, o choque, e explica assim, o que tem acontecido? Vai lá, fale aí, pode falar. Graças e paz, filhos do reino. Aleluia. Então, pessoal, eu não sou um milagre, mas a minha mãe, ela está sendo um milagre. Hoje ela saiu da UTI, hoje eu cheguei lá na feijoada, o pessoal estava na feijoada lá e cheguei alegre, chorando, porque ele está trabalhando. E ver Deus trabalhar é algo surpreendente, cara. A gente poder experimentar essas coisas que a gente lê, sabe? E acredita, só que a gente ainda não viveu. E a gente poder experimentar um pouco disso é surreal, cara, o que Deus vem fazendo. Dia 30, a minha mãe deu entrada lá no João Lúcio, com suspeita de um AVC, né? Então, ela adentrou aquele lugar, passou ali 2 dias, 3 dias, em um corredor de hospital, deitada numa cama, numa maca. E até então não sabiam realmente o que era. Fizeram exames, não constataram nada, não constataram AVC. Eles suspeitavam de uma doença autoimune em estado avançado. Mas também não descobriram que não era, né? E quando foi no dia 4, que foi no sábado, a minha mãe teve um outro AVC. Que aí esse AVC que ela teve, ele apareceu nos exames. Até então o outro ele não tinha aparecido, porque era micros AVCs que ela estava tendo, e a tomografia não pegava. E lá não tinha máquina de ressonância, só tinha máquina de tomografia, então eles não pegavam esses micros AVCs. Então quando ela teve um AVC, esse dia foi um dia muito ruim, cara. Eu lembro que a minha esposa foi lá trocar, né? Fazer a troca. Minha prima passou a noite, inclusive ela que está lá agora. Minha esposa chegou lá de manhã e deu assim umas 2 horas depois que ela chegou no hospital. Ela falou: tua mãe foi para a reanimação. E o quadro nela não é bom. E então ela ficou ali aguardando, né? E todos nós apreensivos lá em casa, todos nós, sabe, com esse baque, com esse choque.
fomos para lá, para frente do hospital, esperar minha esposa sair. Quando ela saiu de lá, depois assim de 1h30, 2 horas, ela saiu de lá chorando muito. E ela tinha vivenciado algo ruim com a avó dela, né? Que a avó dela teve um câncer pulmonar e ela foi a óbito. Ela passou todo por esse processo, né? E foi a óbito. Então, ela recebeu a notícia de que a minha mãe teve um AVC de tronco. E o AVC de tronco encefálico, ele é um AVC que ele não é normal de acontecer. E se ele acontece é por conta de uma má formação anatômica que eles falam, que chega a atingir esse local. E a minha mãe foi acometida justamente nesse local no qual é responsável por todas as funções básicas do corpo do ser humano. O ser humano ele não consegue respirar, porque ele não lembra como se faz. O ser humano ele não consegue piscar, ele não consegue se mexer, ele não consegue abrir os olhos, porque é função básica e não ia, sabe? O que foi falado pra gente era pra gente esperar, porque ela poderia ter uma morte cerebral ou ataque cardíaco, porque o AVC foi muito forte. Então, era só pra gente esperar. Só que aí, cara, aí é que entra Deus, cara. No mesmo dia que eu tive a pior notícia da minha vida, cara, a gente se juntou em casa, com a família por parte de mãe, a gente começou a orar ali naquele lugar e falar das coisas de Deus, sabe? E passamos o dia, chegou a noite, fui pegar minha filha que tinha deixado na minha prima para brincar com a minha priminha, né, filha da minha prima, para brincar com ela. Até porque ela é muito apegada com a avó dela, cara, e ela viu a avó dela saindo de ambulância de casa, sabe? E o que me quebrava assim era quando ela falava que estava com saudade da avó dela. No mesmo dia que eu tive a pior notícia da minha vida, à noite eu já ia deitar para dormir. O dia estava ruim, cara. Aí chegou meu pastor lá em casa, né? Chegou esse cara aqui, o Misael, um cara muito abençoado, e o Alexandre, outro jovem também muito abençoado que a gente tem em nosso meio. Então foi o momento em que eu pude dispersar o que eu estava sentindo, cara, porque até então eu estava sendo um suporte ali para minha família. E sobre o meu pastor, que é alguém na minha vida que é uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muita coisa também. Então eu pude falar para ele o que eu estava sentindo. Tudo que eu estava sentindo, eu dispersei naquele momento. Chorei muito como ainda não tinha chorado. E então ele falou bem assim, Misael, bora fazer uma canção e a gente vai orar. E aí a gente começou a louvar a Deus, cara. A gente começou a louvar a Deus, a gente começou a orar. Naquele momento ali, acho que de toda a minha vida foi a oração mais sincera que eu tive com Deus. E quando o irmão Alexandre ele começou a falar em línguas, e a presença de Deus invadiu a minha casa, cara, e todo mundo chorando e orando e glorificando o Senhor. E ele começou a falar em línguas e aquilo me arrepiava dos pés à cabeça. Quando ele começou a falar com mais autoridade em línguas, e eu me arrepiava dos pés à cabeça. Quando ele foi tomado por Deus e falou, eu sou o Deus de cura. Quando ele falou, não tem ser humano que aguente, mano, a presença de Deus. Eu desmoronei no chão de joelho. E ele falou assim, eu tô na frente. Que falava em língua. E ele falou, vai haver muitas restaurações na família.
cara, desde daí foi montada uma fortaleza no meu coração, da parte de Deus. Porque só Ele para me fortalecer desse jeito, cara. Só Ele. Essa força só pode ser Deus. E foi a melhor notícia da minha vida, porque eu sabia que Deus estava na frente de tudo isso. No dia que eu recebi a pior notícia, foi o mesmo dia que eu recebi a melhor notícia. E sabendo que Ele estava na frente de tudo, fui dormir mais tranquilo. Cheguei no hospital no domingo, fui atrás da minha mãe. Cheguei lá na recepção, perguntei por ela, ele falou: sua mãe ainda está na reanimação. Aí eu, cara, a gente pode pelo menos ver ela ou visitar ela, ou falar com o médico, porque desde ontem a gente não tem nenhuma notícia dela. A gente não sabe o que está acontecendo. Vocês ficaram de ligar, mas não ligaram. E toda a família está aflita, cara. A gente quer saber algo sobre a minha mãe. Eu quero saber sobre a minha mãe. Ele falou: aguarde um momento que eu vou lá ver se você pode entrar. Aí ele foi lá, retornou, ele falou: amigão, tua mãe não está lá na reanimação, ela não está mais lá. Aí veio aquele momento de desespero, né? O cara, cadê minha mãe então? Corri lá para trás do hospital, fui lá tentar falar com o assistente social. Ele falou: não, você tem que ir lá para frente. Fui lá para frente de novo, corri lá para frente. Cara, eu preciso falar com o assistente social, que eu quero saber onde está minha mãe. Então entrei, falei com a assistente social, ela foi atrás da minha mãe. Aí quando ela me chamou: olha só, tua mãe, ela acabou de ser transferida para UTI, para semi-UTI, porque na UTI ela não tinha vaga. O caso dela era de UTI, mas não tinha vaga lá. Foi quando eles falaram, né? Tua mãe foi para semi-UTI e você pode ir lá ver ela. Cara, eu entrei naquela sala, vi minha mãe toda entubada, sabe? Cheia de aparelhos assim pelo corpo. Foi duro, cara. Foi dureza. Foi algo assim. Mas logo quando eu olhei para o leito, eu comecei a ser ministrado por Deus. Em cima dela estava o número 33. E eu comecei a ser ministrado. Nosso Cristo Jesus partiu desse mundo aos 33 anos de idade. E Ele saiu com um propósito, para gerar vida dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Isso foi muito ministrado no meu coração naquele momento. Então fui lá, pude orar com a minha mãe, declarar vida sobre ela. Saí daquele lugar, fui falar, né, com meu irmão que estava lá, com a minha esposa e com um casal de primo, o meu primo e a esposa dele, né? E falar o que Deus tinha feito, que Deus tinha ministrado no meu coração naquele momento. E sempre com fé, cara, falando: vai dar certo, a mamãe vai sair dessa situação. A gente tem que orar, a gente tem que crer. E então foi passando um senhor do nosso lado assim, pessoal. Esse senhor falou: licença. Eu falei: opa, meu querido, pode passar. Aí ele falou: vou descer por aqui porque parece que está menos escorregadio. Foi quando esse senhor parou. Ele falou meio assim, ele voltou e falou: Deus está pedindo para eu contar um testemunho aqui para vocês. Esse cara começou a falar. Falou a situação dele, falou que ele foi retirado da pedra. O atestado de óbito dele já estava pronto. E ele falou que teve que ser rasgado porque ele tirou ele de lá. Deus deu uma segunda chance para esse homem. E então depois que ele falou toda a situação dele, resumindo aqui, ele começou a falar com a gente. Eu não sei porque eu estou falando isso. Ele falava assim: eu não sei porque eu estou falando isso. E chorando. Ele falou: mas na família de vocês há pessoas que não falam um com o outro. E tem que haver muitas restaurações aí dentro. Quando ele falou isso, eu lembrei do que Deus tinha falado no sábado, cara. Vai haver muitas restaurações. E se vai haver muitas restaurações, então bora esperar, porque vai haver restaurações na família. O meu pai, ele não era da igreja. O meu irmão, ele não era da igreja. Isso era doloroso, porque dói humanamente a gente ir por um caminho e ver a nossa família indo para um outro caminho. Isso é doloroso. Hoje meu pai está aqui, meu irmão está aqui. Mas vai ter mais um.
que a minha mãe, o médico falou que ela não ia sair do coma, que era pra gente esperar uma morte cerebral, um ataque cardíaco, que a minha mãe, no máximo que ela ia fazer, no máximo, era abrir o olho. A primeira coisa que aconteceu, ela apertou minha mão, sutilmente, algo bem sutil, mas eu senti, era o que importava. O que importava era o sinal de vida para mim. E tudo que o médico falava, cara, eu passei a ignorar. Tudo que ele falava, eu passava a ignorar. Chegou no terceiro, quarto dia que eu fui lá direto, indo lá direto nessa UTI todo dia. Chegou no quarto dia, eu orando com a minha mãe, o médico chegou para mim, falou: amigão, não espere uma melhora milagrosa, cara. Eu não falei nada, mas mal ele sabe quem eu sigo. Mal ele sabe que quem eu sigo, ele é expert em fazer milagre, cara. Aonde ele passava, ele fazia. Por que não com a minha mãe, cara? Que ela nunca experimentou o amor de Deus. E eu creio que ela já está experimentando isso, eu creio. Porque nesse momento que ela passou lá, de olho fechado, desacordado, eu creio muito num particular dela e Deus. Então eu creio muito que quando a minha mãe pisar nessa igreja, ela vai poder falar sobre esses dias. Eu estou ansiosíssimo para esse dia, porque eu sei que esse dia ele vai acontecer, porque quem está na frente é o nosso Deus, e esse Deus ele é fiel para cumprir o que foi prometido. E a visão que eu tive quando eu decidi entrar para esse mundo do Evangelho, foi de toda a minha família na presença de Deus. E eu não abro mão, eu falava para Deus: Senhor, eu não abro mão do que eu via, do que o Senhor me mostrou. Eu quero a minha mãe. Um vegetal, ela não pode falar, ela não pode, ela não pode fazer obras. E aqui a gente aprende muito sobre algo, que é o reino dos céus, o reino de Deus. E o que eu peço é que a minha mãe tenha a oportunidade de lutar ou de participar dessa corrida. Essa corrida de revezamento, né? Então eu espero muito um dia que a minha mãe venha. Eu sei que ela vai sentir. Eu só espero ver, né? Porque humanamente a gente quer ver. Então eu quero ver a minha mãe sentir. Eu quero que ela tenha o prazer de se sentir amada por Deus. E ela vai ter esse prazer. E hoje, a gente nem esperava, cara, A minha mãe, de 3 dias para cá, de 4 dias, quando foi que a gente terminou a oração? Quinta-feira passada, a minha mãe não estava respirando, cara. Ela não respirava, só era o aparelho. Ela dava sinal de vida, ela abriu o olho, só que ela não respirava. Ela não tinha respiração. De 20 respirações, 18 era do aparelho, 2 só espontâneas. Muito fraco. Só que Deus é maravilhoso, cara. Ela foi para a traqueostomia, voltou. Fui lá visitar ela depois da cirurgia. O médico falou: cara, essas respirações que ela está dando aí é tudo assistida aí. Quem não sabe, respiração assistida é a respiração da própria pessoa. De 21 respirações, 17 está sendo da tua mãe. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Fiquei muito feliz. No outro dia meu irmão foi lá e já estava respirando por si só. Nenhuma era do aparelho, tudo dela. E era só alegria. Cada dia uma notícia melhor. E hoje a gente foi lá visitar ela na UTI. Quando a gente chegou lá, tua mãe não está mais na UTI, ela saiu da UTI. Ela foi para a enfermaria. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o
Deus que a gente serve, que a gente tem que crer, acreditar, ter fé. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo para todo sempre, para toda a eternidade. Se Ele curou ontem, Ele vai curar hoje, e Ele vai continuar curando. Aleluia. Até a consumação desse mundo. Aleluia, Jesus. E é isso que está acontecendo, sem nenhum aparelho, mexendo as duas pernas. Aleluia. Cara, a gente tem que ser grato, com isso também a gente aprende. Na dor a gente aprende muita coisa. A gente tem que ser grato, cara, por cada respirar. Nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. Se você respira, é porque Ele te dá a capacidade de respirar. E hora e momento que Ele quiser tirar, Ele tira. E Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia. E minha mãe está lá na enfermaria hoje. Primeiro dia dela lá. Creio que logo logo ela vai sair de lá para casa. E daqui a um tempinho a gente vai falar que ela vai estar aqui dando um testemunho para vocês. E para mim também, que eu quero ouvir. Aplauda Jesus. Continue aí que eu quero. Nós estamos vendo, ouvindo a dor de um filho. O Rodrigo, na virada do ano, enquanto a gente estava aqui, ele teve que estar no hospital. Isso foi muito ruim. E uma pergunta que eu quero fazer a você, Rodrigo, é: que legado a sua mãe tem deixado para você, que nesse momento, esse acontecimento te fez refletir muito sobre muitas coisas, que você me disse que você teve um momento que você disse: pastor, é o seguinte, você já tinha dito isso para nós mesmo antes, né, que você tem uma dificuldade de, tipo, com a tua esposa, com a tua mãe, chegar e dizer: mãe, eu te amo, dar um abraço, tem essa dificuldade. Só que você ama, só que a tua forma de amar é fazendo. É fazendo. Ele já tem essa dificuldade de olhar nos olhos e dar um beijo e dizer: eu te amo e tal. Ele já tinha expressado isso. E isso era o que mais mexia com ele nessa hora, porque ele disse assim: pastor, se eu soubesse que isso ia acontecer com ela, eu tinha feito mais, eu tinha feito diferente, eu tinha amado mais, eu não teria dificuldade de olhar para ela e dizer: eu te amo, e ter abraçado mais, e essas coisas. E, Rodrigo, a pergunta que eu quero te fazer hoje é: que legado a tua mãe tem deixado para você, que você pode olhar e dizer assim: eu preciso preservar isso aqui ela deixou para mim, eu preciso passar para as minhas filhas. Minha mãe é uma pessoa muito batalhadora, cara. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora, muito trabalhadora. E o legado que ela deixou para mim, assim, o que eu mais carrego até hoje, é a questão de correr atrás das minhas próprias coisas, entendeu? A minha mãe sempre, ela nunca me poupou. E eu agradeço a ela isso. Quando a gente é criança, a gente não entende, né? Mas ela nunca me poupou. Ela tinha um lanche. E desde pequeno eu trabalho. Ela me levava para o trabalho, a gente ia para o trabalho, eu e meu irmão. Eu lembro que a gente morava um pouco distante. Aí a gente ia de... Eu sei que eu lembro pouco assim. Mas era a maior alegria quando um vizinho nosso lá, que ele trabalhava em ônibus. O senhor lembra dele, né, pai? Trabalhava no ônibus, aí ele ia lá no final da rota dele, né? Aí ele pegava a gente lá, a mamãe dava, né, um lanche para ele. E aí a gente ia de carona com ele lá até o Riacho Doce. Aí depois que a gente foi morar lá no 5, né? Mas o que a minha mãe deixou, cara, é isso: correr atrás, né, das nossas coisas. E sem pisar em ninguém, sempre com honestidade, entendeu? Ela sempre nos... Meu pai também
também sempre me ensinou a ser uma pessoa direita, correta, reta ali. Então, foi isso, cara. O maior legado que eu carrego é correr atrás das minhas coisas, conquistar minhas coisas sem enganar, sabe? Sem precisar pisar em ninguém. Correr atrás. E eu sei que Deus vai abençoar. Isso daí não foi um legado, mas hoje eu sei que Deus abençoa essas ações, né? Aleluia. Então é isso. Amém. Eu creio que ela vai deixar mais, que ela vai vir, Amém. vai ter mais coisas para entregar aí pra gente. Então, dê uma salva de palmas ao Senhor novamente. Valeu, Rodrigo. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Você sabe que todos nós em algum momento podemos passar, né? Estamos à mercê disso, de passar por uma situação ruim como essa. O detalhe é que a Bíblia vai nos mostrar que em algum momento o Senhor Jesus, Ele ressuscitou Lázaro. Aos olhos humanos, Lázaro estava morto. Para Deus não, mas para os homens sim. O Senhor foi lá e tirou ele da pedra. O detalhe é que ele voltou para sua casa, viveu com a sua família, e depois ele teve que partir. Foi a mesma coisa com um rei chamado Ezequias, que estava prestes a morrer. O Senhor acrescentou a ele 15 anos. Ele viveu com a sua família, arrumou a sua casa e depois partiu. O que eu estou querendo dizer para você é que todos nós vamos partir. O que Deus fez, está fazendo, é adiando a partida, mas está dando a ela, a família dela, a oportunidade de se abraçarem novamente. Escute, e Ele tem dado a você a oportunidade de olhar para a tua casa, de olhar para os teus filhos e dar valor, porque a coisa mais importante que você tem é a sua família. Portanto, ame-a. O texto que a gente leu, só para a gente finalizar, vai nos mostrar um filho pegando a herança e indo embora, acabando com tudo. Não sei se levou 5 anos, 10 anos, mas acabou tudo. E um dia ele se viu em uma situação muito ruim. Primeiro que para pegar a herança, você precisa que o teu pai morra. Então quando ele pede a herança do pai, ele revela uma coisa. Qual? Que o pai dele já estava morto, mesmo que o pai dele ainda estivesse vivo. No coração daquele menino, o pai dele não existia mais para ele. Por isso ele pede a herança e vai embora. Gasta tudo. A Bíblia vai dizer que de repente ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele lembra de algo. Ele lembra que os trabalhadores da casa do pai dele tinham fartura de pão. Ele lembrou o tratamento que o pai dele dava para os trabalhadores e para os filhos. Ele lembrou, eu imagino, dos momentos em que o pai dele esteve com ele, ajudando no seu crescimento, investindo na vida dele. Eu imagino que ele começou a lembrar quão bom era o pai dele. Eu imagino que ele começou a lembrar do coração que o pai dele tinha, da amizade, da presença do pai. E ele começou a sentir falta de tudo isso. Quando ele caiu em si, ele começou a perceber quão maravilhoso era o pai que ele tinha, mas ele não deu valor. Ele começou a perceber que ele tinha um pai que o amava. Ele começou a sentir falta.
Foi então quando ele decidiu voltar, querendo ser pelo menos um empregado na casa do pai dele. Porque até os empregados eram tratados bem. Sabe o que nós estamos aprendendo com essa história? Que a herança, ela acaba, mas um legado deixa marcas profundas no coração de alguém. A herança, ela é dissipada, mas o legado, ele deixa marcas profundas na alma de alguém. Assim como o Senhor Jesus tem nos marcado, Ele nos chamou para que nós possamos também deixar um legado para as próximas gerações. Pai, mãe, você que está aqui, continue firme. Continue. Nós estamos construindo um legado. E isso é o que importa.